Nobody! Hoje a festa não tem hora pra acabar. Dança! Dispare! Eu vou dançar a noite inteira pra Deus. Eu queria falar que eu estou morrendo de saudade dos meus alunos. O ônibus passa. Gracinha. Corta não, vamos continuar. Tudo bem. Queria falar que eu estou morrendo de saudade dos meus alunos, meninos e meninas. Faz muita falta vocês. Faz muita falta conviver com vocês. E eu sinto muita saudade. Sinto muita saudade porque eu aprendo muito com as nossas aulas. Como eu sempre falo pra vocês, Deus me ensina muito, tanto quando eu estou preparando a minha inspiração, tanto quanto a gente está conversando. A gente aprende muito juntos e é muito bom ouvir os testemunhos de vocês, ouvir como que Deus tem cuidado de cada um de vocês. Então eu sinto muita saudade disso, mas o importante é a gente saber que por mais que as circunstâncias tenham mudado, por mais que o nosso jeito de dar aula esteja mudando, Deus não muda, Ele continua o mesmo, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo poderoso e por isso nós podemos descansar na paz dEle. E nesse sentido, a gente pode ficar tranquilo, saber que vai dar tudo certo. Então não desespera e aproveita esse tempo para você crescer em intimidade com Deus, para você se fechar no seu quarto e orar a Ele, conversar com Ele. Jesus fala em Mateus 6 que a gente deve entrar para o nosso quarto, fechar a porta e orar a Ele, porque o Deus que vem em secreto te recompensará. Então aproveite esse tempo para fazer isso, para conversar com seu pai, para tirar mais tempo para ele. E se Deus quiser, tudo isso vai passar e a gente vai poder se ver de novo, ok? Eu vou deixar uma música rolando, chama I Am Loved. Não sei o nome do cantor, mas chama I Am Loved. E ela tem muito a ver com a aula de hoje, porque fala do amor de Deus, fala do quanto Deus nos ama. E isso tem muito a ver com o que a gente vai falar. Antes da gente começar, eu queria orar com você, te pedir para fechar os olhos para a gente falar com Deus, amém? Deus, nós nos colocamos na Tua presença, Pai, para Te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem nos abençoado. Obrigada, Pai, porque o Senhor continua sendo bom, porque o Senhor continua cuidando de nós. Pai, nós Te pedimos que os nossos corações estejam focados em Ti, Pai, que nós estejamos focados em viver o Teu amor. Pai, que as palavras que saírem da minha boca não sejam minhas, mas do Teu Espírito. Que o Senhor possa me tratar primeiro, Jesus, e tratar cada um que está me ouvindo, Pai. Abençoa a minha vida, abençoa a vida da Giovana que está gravando. Por favor, cuida de cada um de nós, Senhor. E que a Tua presença se faça manifesta na casa e no coração de cada um aqui, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, pelas nossas vidas, Te agradecemos principalmente pelo Teu amor que é sobre nós, Deus. E Te pedimos que o Senhor guie essa aula conforme for da Tua vontade, Deus. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, Senhor. O Senhor é bem-vindo aqui. Amém. Então, gente, a palavra de hoje está na Bíblia, na página, no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Ou seja, nós vamos ler João 3,16. E eu sei que você já conhece essa passagem, talvez muitos saibam ela até de cor, mas o que a gente veio falar hoje é justamente de como é importante voltar à essência. A gente não foi chamado para repetir versículo, nós não fomos chamados para viver uma vida de repetições vãs. O próprio Jesus fala de novo em Mateus 6 que a gente não deve fazer essas repetições vãs. Ele fala que não era pra gente orar fazendo repetições vãs, mas que era pra gente orar realmente ao Pai com o coração. E é muito importante a gente pensar nisso, por isso que Deus colocou essa palavra no meu coração, eu tenho sido tratada nisso. Eu sempre gosto de falar isso pra vocês, que quando eu trago alguma coisa é porque Deus tratou primeiro no meu coração, está tratando primeiro no meu coração. Com certeza, tudo que vai ser falado aqui pra vocês hoje, eu estou sendo tratado, não quer dizer que eu já estou pronta, nenhum de nós está, mas eu tenho sido muito tratada nisso e eu queria compartilhar com vocês. Então, antes da gente ler, eu queria conversar um pouco sobre essa questão de voltar à essência. A gente tem muita dificuldade em fazer isso porque eu falei outras vezes, eu já falei isso algumas vezes, não, acho que não com vocês, mas eu falo isso às vezes, de como que
é mais fácil, eu falo pra mim, como que é mais fácil o caminho de ida do que o caminho de volta? Porque ir para longe da essência é muito fácil, a gente se distrai, a gente deixa a rotina destruir a nossa essência, a gente deixa a oração cair na rotina, a gente deixa a vida com Deus parar de ser tão significante. E isso a gente não pode deixar isso acontecer, mas infelizmente muitas vezes a gente deixa. E aí o caminho de ida é muito fácil, você vai indo, e quando você percebe você já está longe demais de Deus. Não porque ele se afastou de você, mas porque você escolheu se afastar dele. E como ele é um Deus de livre-arbítrio, como ele é um Deus que cuida de nós e aceita as nossas... Ele permite que a gente faça o que a gente quer, ele é um Deus tão bom que ele é um Deus de livre-arbítrio. Ele te deixa seguir o caminho que você quer. E aí a gente muitas vezes escolhe o caminho que não está perto dele, que não é o caminho dele, que não é Jesus, porque Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, e muitas vezes nós não escolhemos andar com Jesus no caminho de Cristo. E aí, quando a gente percebe isso, na hora que a gente cai, vem a nossa consciência, a gente cai em nós mesmos, nós percebemos o quão longe nós estamos e nós percebemos o quão longo é esse caminho de volta. Porque ao contrário do caminho de ida, que muitas vezes você vai sem ter consciência do quão longe você está indo, o caminho de volta, ele exige muita consciência. Porque você tem que ter consciência de que você está muito longe e que você quer voltar, e você tem que ter consciência de cada passo. Você tem que ter consciência de que você está dando passos para correr de volta para o seu pai, para ir de encontro a ele novamente. E aí o caminho parece muito mais longo, mas é o caminho de volta que realmente faz alguma diferença em nós. É o caminho de volta que realmente nos leva de volta para o Pai e que tem a ver com o nosso propósito enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus. Então eu queria que a gente lesse João 3,16, não da forma como a gente tem lido, não da forma como a gente repete sempre, atropelando palavras e simplesmente reproduzindo aquilo que a gente já disse tantas vezes, mas que a gente lesse realmente com uma consciência de que isso é a essência do Evangelho, de que isso é a mensagem do nosso Pai para nós. Então eu vou pausar a música, que já está no final também, e a gente vai ler, tá bom? João 3,16, vamos lá. Tá aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Gente, esse versículo, ele é pequeno, mas ele contém a essência do Evangelho. Ele fala de tudo que é a nossa essência, do que a gente realmente vive, do que a gente foi chamado para viver com Cristo. Porque muitas vezes, quando a gente já está numa caminhada cristã, a gente se esquece do que é a essência do Evangelho. Infelizmente, muitas pessoas se esquecem, nós nos esquecemos e nós não podemos deixar isso acontecer. Porque muitas vezes a gente lembra de Deus só como Deus dos milagres, a gente lembra de Deus só como o Deus que me escuta quando eu estou chorando, a gente lembra de Deus só como o Deus que me ajuda a tirar boa nota na prova, o Deus que me ajuda a ser uma pessoa melhor. Mas a essência do Evangelho mesmo não é as suas boas notas, não é o ministério, porque muita gente acha que a essência do Evangelho é um ministério. Deus chamou a minha atenção para essa palavra por causa disso. Mas não é. Nada disso. A sua família não é a essência do Evangelho. Jesus, ele tem milagres para as nossas vidas. Deus tem cura para as nossas vidas. Tem boas notas. Tem uma relação ótima para a gente com a nossa família. Tem paz para os nossos corações. Tem transformação de vida. Mas a essência do Evangelho está aqui marcada em João 3,16. O que é a essência do Evangelho? É o seguinte: Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é a essência. O que quer dizer? Muitas vezes a gente escuta tanto esse versículo que a gente esquece do que ele realmente quer dizer, né? Mas isso quer dizer que Deus amou tanto a gente, mas tanto, tinha tanto amor nos olhos dele, tem tanto amor nos olhos dele, que ele
escolheu nos amar, que Ele escolheu querer ter comunhão conosco. Gente, Ele é Deus, Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você. Ele não precisa da nossa adoração. Independente da gente adorá-lo ou não, Ele vai continuar sendo Deus. Independente da gente reconhecê-lo ou não, Ele vai continuar sendo Deus. Ele não depende de nós para isso. Mas e a humanidade erra muito, muito com Deus. Nós erramos com Deus todo dia. Eu erro com Ele todos os dias. A Bíblia fala que o justo cai 7 vezes ao dia, mas que 7 vezes ele se levanta. Então, quando a gente para pensar nisso, a gente pensa que Jesus ele realmente é lindo, que Deus Pai é lindo, que o Espírito Santo é lindo, porque Deus escolheu nos amar mesmo não precisando. Ele não precisa da gente. E quando Adão e Eva pecaram com ele podia ter simplesmente instalado o dedo, destruído a humanidade ali, mas ele queria tanto, e ele continua querendo tanto ter comunhão conosco, ser uma família com a gente, que ele continua insistindo em nós, mesmo com os nossos defeitos. Ele continua insistindo, insistindo, insistindo. E isso é muito bonito. E João 3,16 fala exatamente disso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão incondicional, é um amor tão diferente de tudo que a gente conhece, que ele mandou o seu Filho unigênito. Eu fui pesquisar ontem, e unigênito significa único gerado. E aí eu fiquei em dúvida do que significava, porque a Bíblia fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então nós somos gerados por Deus. Então eu falei, como assim Jesus é o único gerado se nós também saímos de Deus, se nós também fomos feitos por Deus? E aí eu fui ver um vídeo, não lembro mais de quem mas o cara estava falando que quando a Bíblia fala de que Jesus é o Filho unigênito do Pai, ele está dizendo que ele é o único igual ao Pai, que ele é o único do mesmo tipo do Pai. E isso é muito lindo quando a gente entende isso, porque tá falando, quando você reconhece, quando a gente reconhece que Jesus é o Filho unigênito do Pai, você está dizendo, eu reconheço, Jesus, que o Senhor é o único igual ao Pai, e eu quero te imitar, porque eu quero ser cada vez mais parecido com o meu Pai. Como um filho, como uma criança que se espelha no Pai, eu quero imitá-lo, eu quero parecer mais com o meu Pai. Como um irmão mais novo que se inspira no irmão mais velho, eu quero, Jesus, olhar para você e saber que você é muito, muito, muito mais do que tudo que eu pedi, do que tudo que eu imaginei, e que eu quero te imitar. Cristão significa pequeno Cristo, então toda vez que você se declara cristão, você diz para você mesmo, antes de dizer para os outros, você está dizendo para você, para o céu, para a terra e para o inferno, que você é um pequeno Cristo, que você parece com Jesus, que você está procurando parecer com Jesus. Então, Deus ele amou tanto, mas tanto, mas tanto, que ele entregou o único que era igual a ele, para nós, que não parecemos com ele, porque nós somos feitos imagem e semelhança, mas infelizmente, quando nós entramos nesse mundo, nós já chegamos em pecado. E depois que a gente chega em pecado, gente, só vai cair o negócio, né? Porque só piora. Que aí você chega no mundo, vai cair tudo que já tá, e aí você ainda vai vacaiar mais a sua própria vida. Então é uma tristeza. A gente chega ruim, e se não tomar cuidado, se não encontrar Jesus, sai pior ainda, né? Então, mas mesmo assim, mesmo a gente sendo tão ruim, mesmo a gente pecando tanto, Jesus escolheu, o Pai escolheu entregar o seu único Filho. Jesus escolheu vir por nós, em favor de nós, para nos salvar. E isso é muito, muito bonito. Mas a essência do Evangelho, a nossa maior vitória, o nosso maior privilégio é sermos salvados pelo sangue de Cristo. Para terminar, eu queria falar um pouco de como voltar à essência. Porque agora que a gente entendeu que precisa voltar, a gente precisa de uns passo a passo, né, para ajudar. Então, eu estava vendo um vídeo e o cara estava falando que a gente precisa sentir saudade do que a gente viveu. Porque você só vai se arrepender de verdade se você sentir saudade. Então, gaste tempo lembrando dos momentos bons que você teve com Deus, lembrando dos momentos em que você teve contato com essa essência. Sabe, é muito bom lembrar dos milagres que Jesus fez nas nossas vidas, mas para pra pensar quando você falou, uau, como Jesus me ama, cara. Para pra pensar quando foram esses momentos, sabe? Lembra desses momentos, porque aí vai vir saudade no seu coração. Pede o Espírito Santo para ministrar saudade no seu coração. Além disso,
se arrependa de todo o coração, porque Jesus, ele vê quando o nosso coração está verdadeiramente quebrantado. E invista tempo da sua rotina, no seu dia a dia, para conversar com Deus. Porque se você quer ter intimidade com Ele, você precisa gastar tempo fazendo isso. Eu queria orar com você. Muito obrigada por assistir. Eu espero que tenha abençoado sua vida. Vamos orar rapidinho, porque o tempo está acabando. Em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos na Tua presença para te agradecer pela Tua vida em nós. Nós entregamos essa aula, Pai, e agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, por favor, cuida de cada um que recebeu essa palavra e que a semente não se perca, Jesus, mas que cresça e dê bons frutos. Obrigada por essa aula, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Gente, muito, muito, muito obrigada por assistirem. Conversa comigo no WhatsApp. Não esqueça que você tem uma professora que gosta de você, tá bom? Vocês têm meu WhatsApp, por favor, me mandem mensagem. Um beijo, Deus abençoe a vida. Nobody! Hoje a festa não tem hora pra acabar.